Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para aquele nosso bate-papo. Hoje vou receber a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista. Ela vai falar sobre reposição hormonal. Vou falar sobre os mitos e verdade sobre a reposição hormonal, que é uma quantidade enorme de mulheres que ficam inseguras se deve ou não fazer reposição hormonal. Existe algumas reposição hormonal também naturais, que dá um resultado maravilhoso. Mas é uma coisa assim que a partir dos 40 anos as mulheres deveriam dedicar com mais carinho a sua alimentação, ter uma alimentação mais natural. Está voltou, né? Menos alimentos industrializados, alimentos processados, refinados, açúcar, farinhas, frituras, gorduras, temperos industrializados, alimentos industrializados, mais frutas, legumes, verduras, né? Inhame, que é um alimento maravilhoso, salsinha, a soja também, colocar um pouco de soja, não precisa comer soja todo dia, né? Mas umas 2, 3 semanas, que é rica em isoflavona. Quanto mais cedo as mulheres têm um olhar melhor para a sua saúde feminina, melhor, né? Quando chegar na menopausa, não vai depender tanto de hormônios. A gente já tem alguns estudos que provam que as mulheres japonesas, porque elas fazem meditação, fazem yoga, faz atividade física, tem uma alimentação mais rica em peixes, legumes, soja. Quando elas entram na menopausa, a menopausa delas é muito mais suave. E tem mulheres que nem sentem nada, nem precisam de fazer reposição hormonal. E vamos saber tudo isso com a doutora Patrícia Gonçalves, que é muito importante as mulheres estar por dentro do que é. Patrícia está entrando aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Doutora, obrigado, viu, Olá, por estar André. aqui. É um prazer. Muito obrigada pela confiança de você ter me convidado para fazer parte dessa conversa com essas mulheres maravilhosas que precisam realmente de orientação, né? E você é um É, canal aberto para isso. Obrigado, doutora, pelo carinho, gratidão mesmo. Precisa tirar esse tempo seu você tem uma vida corrida, que a gente sabe, né? Que a vida de médico não é fácil, né, doutora? Imagina. Trabalha demais, hein? Mas é um É muito prazer. É um desgastante. prazer. Mas tirar um tempinho para orientar as pessoas também é tão gostoso isso, levar informação para as pessoas, tão necessário, né, doutora? Sim, é muito importante essa orientação, ainda mais nessa fase que nós estamos vivendo com essa pandemia toda, as pessoas ficam muito confinadas em casa, com medo, né? E acabam se perdendo nas orientações. Então, a live é uma forma de nós agregarmos as orientações, as instruções para esse pessoal que precisa estar instruído dentro de casa. É verdade, isso é bacana, porque elas compartilham com os amigos, a Life cresce tanto, doutora. A gente já Sim, tem agora, nesse momento, a gente já tem um monte de gente seguindo a gente, vai crescer até o final, cresce muito, mas depois, como a Life fica lá, as pessoas compartilham, chega a ter mais de 200 mil acessos. Então, nós levamos informações para muita gente, e isso é muito bacana, você dispor desse tempo seu para vir orientar as pessoas. Doutora, eu comecei falando sobre alimentação, porque as pessoas precisam ter um olhar melhor para a sua alimentação. Quanto mais cedo, melhor, principalmente as mulheres, para não esperar chegar na menopausa, doutora. Lá a exato. partir dos 40 anos, ou até bem mais cedo, é melhor ainda, não é? É muito importante, está falhando um pouquinho, é muito importante nós termos a orientação tanto de alimentação, exercícios físicos, é muito importante a qualidade de vida
das pacientes, das mulheres, né? E muitas vezes elas pensam que é só exercícios físicos para ganhar massa magra e não associam a uma alimentação saudável. E é importante se alimentar com alimentos que vão fazer a diferença no decorrer da vida, tanto na fase da adolescência, passando pela juventude, passando às vezes algumas mulheres durante a gestação, e a fase do climatério, André, que você lembrou bem, depois dos 40 anos, nós entramos na fase do climatério, que é uma fase onde nós temos as oscilações hormonais. Aí, para o pessoal que está vendo, assistindo a live, lembrar que a fase do climatério, teoricamente, vem depois dos 40 anos. Algumas mulheres, como você havia dito no início, que eu ainda não estava junto, você lembrou muito bem quando disse que algumas mulheres não sentem, não têm nenhum sintoma. E algumas mulheres têm sintoma ao longo do passar da vida, nesta fase, e acabam exacerbando esses sintomas depois dos 45, 50 anos. Então, a alimentação saudável é extremamente importante, com frutas, verduras, legumes, você bem lembrou aí do inhame, né? E o abacate, né? As frutas em geral, maçã, uva, são frutas importantes para que a soja também é É. extremamente importante para que diminua esses sintomas climatéricos. Doutor, igual a Lembrando, soja mesmo, às vezes nós somos um país que exporta soja para o mundo todo e não tem uma cultura muito de usar soja, que é um alimento tão importante, né, que você pode usar ela de várias formas, no leite, o grão mesmo na salada é delicioso, algumas sim, carnes também substituir, né, doutor? Então dá para usar muito a soja e também não precisa comer soja todo dia, umas 3 vezes por semana é o sim, suficiente. As mulheres já, a partir dos 40 anos, começar já a colocar uma soja na sua alimentação umas 3 vezes por semana, pode ser? pode, deve ser, porque isso vai ajudar a soja. Ela tem uma reserva natural que ajuda os hormônios, como o estrogênio. Então, isso vai ajudar a aliviar os sintomas, principalmente na mulher climatérica, aquelas mulheres que ainda não têm, mas que de vez em quando elas sentem um calor Vê de volta. exacerbado. Tá dando para me ouvir? Voltou? Tá, dá para desenvolver, doutora, sim. Doutor, deu um cortezinho, mas está voltando. É a internet, gente. Às vezes acontece. Vamos ver se a doutora consegue voltar. Caiu a ligação dela, mas ela volta, tá? Doutora Patrícia, maravilhosa mesmo. Incrível. Vale a pena todo mundo compartilhar esse vídeo, assistir, porque vale a pena, mas tenho certeza que a doutora Patrícia vai voltar aí, tá? Caiu, mas ela volta já já. Enquanto ela não volta, ela falou do leite de soja, da soja, ela estava falando. Também você agora, nunca comi soja, agora em diante vai comer um monte de soja, né? A doutora Patrícia já está aqui, vamos ver. Doutora Patrícia, vamos ver.
Ela está tentando entrar, gente. Gilda, boa noite. Só um minutinho, que a doutora Patrícia está entrando novamente, ela está tentando entrar. Só um minutinho. Vamos ver. Ó, para caspa, que é muito bom, até meu sobrinho também estava com tanta caspa, eu ensinei para ele, ele fez, desapareceu. É passar, pegar a seiva da babosa, aquele gel de dentro da babosa, passar no couro cabeludo, deixar durante 1 hora, fazer isso 2 vezes por semana, que a danada vai e volta, e lavar o cabelo com citoconazol, shampoo, tá? Mas usar os dois alternados, a babosa mais citoconazol é excelente para ajudar a combater caspas, natural e não faz mal. Vamos ver a doutora Patrícia. Vamos ver se a doutora Patrícia volta. Como fazer a soja? A soja você pode cozinhar ela. Oi, doutora, caiu, mas voltou. Nós somos brasileiros, né? Eu estava mandando a solicitação e não estava entrando. É verdade. Que coisa. Doutora, mas se você soubesse a quantidade de pessoas aqui falando bem de você, um carinho tão grande. Você entrou agora, as pessoas falando que você é maravilhosa, que você é incrível, é um ser humano de melhor qualidade. Bacana isso, né? Eu agradeço muito. A gente não está no mundo por acaso, né, André? A gente tem que fazer o melhor, deixar o melhor que a gente pode, se esforçar para fazer o melhor que a gente pode, né? Isso que eu gosto de fazer. E seguir exemplos como o seu. Obrigado, doutora. E outra coisa, a gente tem que gostar de pessoas, gostar de ser humano, né, doutora? Sim, né? sim. Na vida é assim, né? É dessa forma que a gente compartilha os conhecimentos, porque quando você faz o que gosta, você tem carinho, você tem prazer de passar para as pessoas, né? Isso é tão gratificante, tão bacana, doutora. Eu tenho um amor pelo ser humano que é fantástico, é uma compaixão, né? Se colocar no lugar. Quando a gente vê uma mulher que sente os sofrimentos e as agruras de toda a fase do climatério, muitas vezes não é só no corpo, André. Às vezes a paciente, a mulher, ela sente na alma, ela acha que está envelhecendo, é ou não é? Que ela tá feia, não tem nada disso, né, doutora? Exatamente. Né? Ela tem que aprender a se conhecer, a conhecer os sintomas, porque tem as mulheres que não têm sintoma nenhum, como você havia dito, e tem mulheres que têm mais sintomas. E isso pode ser contornado, como a gente havia dito a respeito da soja, da alimentação natural, e que você bem disse, não precisa ser todos os dias. Pode ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e associando a outros alimentos, como, por exemplo, a amora também. Então, o chá de amora, o suco de amora, né? Isso pode até ser amora, a fruta com iogurte, que também ajuda bastante o intestino, né? Que mulher... E ainda é gostoso, né, doutora? Ainda é delicioso, né? É gostoso e não engorda, né? Se a gente tomar com iogurte mais desnatado, mais natural, ele não vai aumentar o peso, que é outra preocupação da mulher nessa fase. Pelo próprio metabolismo está mais lento nessa fase do climatério, né? É verdade. As pessoas às vezes falam que o leite de soja é um pouco caro. E lógico, você comprar o leite de soja ou fazer o leite de soja em casa, além de ficar muito mais em conta, ele não tem conservantes, né, doutora? E é fácil de fazer, gente, ó. Você vou dar uma receitinha. Permite, doutora? Lógico. Vamos fazer o leite de soja em casa? Ó,
Você pega 200 gramas de soja, lava bem lavado, deixa um pouco de molho, lava bem lavado, coloca no congelador, ela, no dia seguinte, deixa uma noite no congelador, só a soja lavada, você tira ela do congelador, joga ela na água fervente, bem quente mesmo, depois escorre, vai debaixo da torneira para tirar aquela pelezinha, que é aquilo lá que amarga. Aí você tira aquela pele, depois bate com 1 litro de água, coa e põe para ferver, e está pronto o seu leite de soja. Para as mulheres que não gostam, de repente, só do sabor da soja, você pode fazer o leite de inhame também. Você pega 4 batatas de inhame, aquelas batatas pequenininhas, o cará, no Nordeste o pessoal chama de inhame, mas o inhame mesmo é aquele pequeno que tem aqueles peluzinhos, né? Você descasca 4 batatas de inhames, corta, bate com 1 litro de água e depois, não precisa nem coar, está pronto o seu leite. Você pode associar os dois, misturar os dois, bater com uma fruta, fica tão gostoso, né? E fica uma coisa bem em conta, que todo mundo pode usar, até para preparar alguns pratos, tomar um copo de leite desse associado do leite de inhame, junto com uma fruta, junto com a amora, com qualquer outra fruta, né, doutora? Isso também ajuda tanto, né? Ajuda muito, muito. E também o lado saudável dos exercícios físicos, né? Então, Tá. nessa pandemia, a gente tem a dificuldade com academias, né? Quando entrou o lockdown, então a gente ficou muito confinado em casa, muitas mulheres perderam o ritmo de academia, de tomar sol, né? Não é verdade? Então, É, eu sempre oriento as pacientes a fazer caminhadas na manhã ou no final da tarde, que possa tomar o sol, porque isso também vai ajudar na questão da osteopenia e osteoporose, né? Com relação também à questão do exercício físico, nós podemos comprar um colchãozinho, né? Ou então usar um tapete que nós temos lá em casa, mais macio, e fazer abdominais, fazer alongamento. Tem tantos aplicativos, né, de yoga, de exercícios físicos, e um muito barato e muito tranquilo, André, que eu faço, é pular corda. Então, olha que maravilha. não precisa de muito espaço, só tem que colocar o É, tênis, né, para poder amortecer é, o pulo, para não dar problema nem no joelho, nem na coluna. Quem tem problema, então é melhor fazer alongamentos, né, que então é mais saudável. Mas quem não tem problema no joelho ou na coluna, colocar um tênis numa superfície de um tapete bem firme, que não escorregue, e pular corda para amortecer o salto, mas pular corda pelo menos 10 minutos pela manhã, 10 minutos no final do dia, à tardezinha. Porque isso queima caloria, tem impacto, e isso vai ajudar com a questão da osteopenia também. teve uma fase que as academias estavam usando muito esse exercício, né, doutora? E não custa Sim, nada para as pessoas, né? Que o dinheiro está curto, porque as pessoas têm, academia é caro, para mim sim. agora não dá. Não, isso não é desculpa, né, doutora? É só Não, querer, né? sim, e isso é barato, a gente compra corda, né, em qualquer lugar, É, ou a gente até já tem de reserva em casa, né? E dá para é. fazer e ter uma vida saudável. E alimentação saudável, as pessoas às vezes têm um olhar assim, achando que a alimentação saudável é para rico, que ela fica muito cara. É o contrário, né, Não, doutora? A muito alimentação pelo saudável, você prepara em casa, é muito mais em conta. As porcariadas, os alimentos industrializados, tudo isso são caros, né? O alimento, sim, não porque seja barato, é uma pena que o alimento deveria ser muito mais barato no nosso país, não é a realidade, porque nós temos uma agricultura riquíssima, mas mesmo assim, ainda os alimentos saudáveis são mais em conta e aproveitar o alimento num todo, não jogar nenhuma parte do alimento fora, que as pessoas desperdiçam muito alimento também, né, doutora? Desde os sim. talos, as cascas, tudo isso, usar o alimento num todo é cheio de nutrientes, não é?
Sim, a gente precisa aproveitar. Por exemplo, a mulher ela tem uma tendência a ter muito intestino preso. Então, a É, laranja, com o bagaço da laranja, ajuda a compor o bolo fecal e consegue, então, fazer pela forma natural e não por medicamentos, mas por forma natural, o bolo fecal ter um peristaltismo melhor do intestino e conseguir evacuar de uma maneira mais saudável, né? olha, é, Com um alimento mesmo. Então, observar as frutas que são mais laxativas, principalmente na fase da perimenopausa, a mulher ainda não teve a última menstruação. Vamos lembrar aqui que a última menstruação é que é a menopausa. E nós só temos a certeza de estarmos na menopausa quando já tem um ano que nós não menstruamos mais. Então, aí a tá. mulher é considerada menopausada. Até então, ela tem as oscilações hormonais que vêm depois dos 40 anos e que pode ter menstruação até 48, 50 anos. E nesta fase, por ação de um hormônio chamado progesterona, a mulher tem uma dilatação das alças intestinais. E com isso ela tem uma constipação intestinal. O intestino fica mais preso. E a mulher fica, então, literalmente enfesada. Ela fica É com verdade. as fezes retidas. E isso dá uma distensão abdominal, uma angústia, um desconforto. E com alimentos naturais, isso vai ajudar nesta fase. Então, a mulher precisa descobrir. Eu, por exemplo, o mamão me facilita muito, mas o kiwi e o abacate são as melhores frutas para mim. Eu descobri isso pesquisando e experimentando. Ah, mas eu não gosto de abacate. Então vamos pesquisar aquilo que te traz prazer na alimentação, que você goste, que esteja acessível, né, naquela fase do ano, ou mesmo para comprar, porque as frutas, É, às vezes, em algumas épocas, André, fica mais caro, né? isso, é Algumas verdade. frutas. Então, nós É, temos que pesquisar isso, mas tudo tem um jeito para a gente entender o nosso corpo. Por isso que é importante o conhecimento do corpo. A mulher se conhecer não só na sua alimentação, mas de se tocar, de saber o que está tendo alterações, por exemplo, no caso a mama, porque toda mulher precisa repor hormônio. Em que fase é necessário o hormônio? Olha, eu não estou conseguindo fazer um tratamento, uma vida saudável somente com alimentação. Então, tá. eu vou ter que recorrer a medicamento. Quando que nós temos que repor hormônio? Qual é o melhor hormônio? Eu sempre digo que cada mulher tem a sua individualidade. Cada mulher tem a sua história. Então, nós temos antecedentes pessoais e familiares, que são as nossas heranças. Então, nós temos que fazer uma boa anamnese, uma boa história dessa mulher, para saber qual é o melhor hormônio que cabe. Então, doutor, eu não estou conseguindo só com a soja, não estão melhorando os meus sintomas. E vamos ver adequar, por exemplo, um fitoterápico, ainda que seja químico, mas é um hormônio natural, de extratos de soja. Doutora, para as mulheres que às vezes não conseguem fazer reposição hormonal sintética, foi o que você colocou. Cada caso tem que tomar o remédio da vizinha. Ah, porque a parente tomou, foi Exatamente, André. bom, né, doutora? Não, é orientação de um profissional. O médico vai ver, hormônio é muito sério, tem que saber a dosagem, para cada caso é um caso diferente do outro, né, doutora? E quando Nossa, a André, mulher não consegue fazer esse hormônio sintético, doutora, a simicifuga associado ao extrato de amora também dá um resultado bom, né? Depende de cada caso, né, doutora?
Depende de cada caso. Então, tem mulheres que respondem super bem. E o que você colocou é muito pertinente, André, porque as mulheres que têm o costume de repetir o que a amiga faz, ou aquela amiga que, coitada, ela quer ajudar. Ela quer falar, É escolhe o verdade. meu que é bom, né? Às É, vezes não é, é o melhor, porque a mulher tem uma carga genética também. Então, nós temos que avaliar os casos que a mulher tem antecedentes familiares de câncer, como o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de intestino, são patologias perigosas para a reposição hormonal. Nós precisamos ficar atentos a isso, não é? E em é, casos, por exemplo, de mulheres que têm antecedentes de trombose, em algum momento da é. vida tiveram trombose, isso também é muito perigoso para uma reposição hormonal. Por isso que é tão interessante passar no médico, passar no É. especialista, para que ele possa orientar de acordo com os antecedentes também. É verdade, doutor, muito bem colocado. Tem que chamar a atenção das pessoas para não se automedicar, né? Que as pessoas têm muita facilidade de ir na farmácia e comprar, e precisa ter muito cuidado, né, doutora? Tudo tem que ter dosagem, saber se aquela dosagem está certa, né, para aquela pessoa. Doutor, e aquelas mulheres que às vezes não têm o fogáceo, aquele calor, mas ela tem secura vaginal, tem queda de cabelo, a pele muito seca, né? Irritabilidade, insônia, também às vezes é necessário entrar com hormônio. Não é só quem Sim, tem só os calores, não, né? exatamente. Os sintomas climatéricos não são só de fogachos. Pode ser, e é muito comum, por exemplo, ressecamento vaginal, perda urinária involuntária, às vezes até não porque é cirúrgico, não é porque ela tem a bexiguinha caída, mas muitas vezes ela tem um ressecamento tamanho da vagina que a uretra ela fica entreaberta, ela perde a consistência do esfíncter, do anelzinho da uretra, e com isso ela acaba perdendo urina involuntariamente. E não é cirúrgico. Muitas vezes ela pode passar por um médico que diga, vamos ter que operar. E não é cirúrgico. Então, muitas vezes, a reposição hormonal local, com cremes vaginais, hidratantes vaginais, ou até o laser vaginal. O laser é um Olha, dos tratamentos mais bem colocados e indicados. Ele é um tratamento que tem aí uma década, que nasceu na Itália, em Firenze, e depois veio sendo trazidos para outros países, como a Colômbia, aqui na América Latina começou na Colômbia, e o Brasil tem muito tratamento com laser, principalmente em mulheres com queixa de ressecamento vaginal e que já tiveram câncer e que não podem repor hormônio. E o laser é um tratamento físico e não químico. Então, ele não tem ação química, ele pode ser usado em mulheres que tiveram algum comprometimento, como o câncer. doutora, que legal isso, né? Quanto mais tratamentos tiver, né? É bacana isso. Você tem mais opções, um leque maior até para você passar os seus pacientes, né? Não posso, mas você tem outros caminhos, né? E por isso que é legal procurar um profissional para ver qual caminho é melhor para aquela pessoa, né? Que tratamento mais indicado, né? A fisioterapia vaginal também, doutora, às vezes ela é indicada também? Sim, muito bem colocado. É muito pertinente o tratamento da fisioterapia pélvica, tanto Sei. para exercícios de contratura muscular, para voltar a ter a contratura muscular, quanto para perda urinária involuntária. Então, a Uhum. mulher perde muita qualidade de vida se ela não consegue ter tanto atividade sexual quanto segurar a urina. Eu mesmo tive uma paciente há algum tempo atrás que ela veio com queixa de perda urinária já pós-menopausa, ela já tinha tido a última menstruação
E ao correr na esteira, ela perdia a urina e ela se sentia muito desconfortável. E ela veio então... Tá me ouvindo? Tô sim, Tá. doutora. E ela veio, então, com essa queixa de perda urinária, que já tinham indicado para ela a cirurgia para correção da perda Olha. urinária. Mas ela não tinha a bexiga caída. E ela veio indicada, então, pela nora dela para passar comigo. E quando eu a examinei, eu disse, não, aqui não tem que se fazer cirurgia, porque senão a senhora não vai conseguir manter a atividade sexual, porque ela tinha vida sexual ativa, né? E ela tinha 69 anos na ocasião. E então nós fizemos o laser vaginal e foi uma maravilha, foi até emocionante, porque nós fizemos numa Bacana. quarta-feira, eu me lembro bem, e na sexta-feira ela mandou um áudio para minha secretária no WhatsApp da clínica, dizendo que pela primeira vez em anos ela conseguia correr na esteira sem perder uma gota de urina. Olha, isso é tão bacana, doutora. Como é Isso gratificante isso, né? é muito, É, muito gratificante, porque isso é aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? A respeito de amar o ser humano, querer fazer o é, melhor pelo ser humano, né? é, Isso é é muito, verdade. muito importante. Com a evolução da medicina, da ciência, Ah, acho que é muita gente fazendo lives, né? é A verdade, é internet fica verdade. ruim. É. Mas não tem dado sorte, porque eu faço todo dia. Doutor, com a evolução da medicina, da ciência, que coisa mais boa isso, né? Melhorar a qualidade de vida e dar opções para as pessoas. Que coisa mais genial isso, né? Deus E a é gente vê, fantástico, né? Dá é inteligência para o fantástico. homem, para tudo isso, né? É, A gente brinca, né? Que a gente, antigamente, a gente achava que o milagre era só o mar abrir e passar pelo mar com os pés é, secos, né? E hoje a gente vê que o é. milagre é o conhecimento também, né? É buscar a melhoria da tecnologia. Eu me lembro que quando eu me formei, a cirurgia para câncer de mama era uma cirurgia radical. E hoje nós vemos cirurgias para câncer de mama que são minimamente invasivas, que reconstrói a mama, mantém a qualidade de vida da paciente. Isso é fantástico, né? É É maravilhoso, verdade. porque É, é muito é maravilhoso. importante, né? Muito. É. Doutor, eu queria só, assim, sair um pouquinho da menopausa, a Pois não. importância da mulher tocar o seu corpo e ter no banho, tudo isso, para sempre isso fazer diariamente, uma, duas vezes por semana, que a mulher deve fazer isso, ou uma vez por mês. Como que a mulher deve se tocar no corpo para ver se encontra um corpo estranho, alguma coisa que mudou no seu corpo. Ela deve fazer Sim. isso diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, como é que é? O ideal seria que a mulher tivesse por hábito se admirar, olhar no Tá, espelho e dizer o quanto ela gosta de si, porque tudo começa no emocional, né? Então, a emocionante. É, mulher se gostar, se querer bem, né? Olhar e se admirar e ver a evolução dela, tanto da juventude para a idade madura, mas se conhecer. E aí, então, realmente, a mulher se tocar no banho, sentir, apalpar as axilas como se fosse uma concha com a ponta dos dedos, porque eu brinco com os meus alunos, né? A ponta dos dedos também estão os nossos olhos. Na palpação a gente é, consegue sentir. Então, palpar as sensibilidade, é. axilas para ver se não tem nenhum gânglio, palpar até a tireoide,
né? Essa região onde tem uma borboletinha chamada tireoide, né? Eu brinco com as pacientes, para se tocar, para ver se não está aumentada, se não tem nenhum nódulo, palpar os gânglios na região dos ombros, para ver se não tem nenhum acometimento de gânglios, porque nós identificamos, às vezes, não só o nódulo na mama, mas às vezes o gânglio aumentado pode ser até um comprometimento linfático e falar a favor de algum comprometimento linfático, como o linfoma, por exemplo, né? Ou alguma infecção viral, ou o que o valha. Então, no banho, deslizando as mãos, palpar, se tocar, palpar a mama. Então, quando nós palpamos a mama, o que a gente identifica? A mama, a glândula mamária, ela parece miolo de pão amassado. Então, ela tem uma superfície macia, porém irregular. O nódulo, quando nós palpamos nódulo, nós sentimos como se fosse a ponta do nariz, mais endurecido, fibroelástico, que nós chamamos. E se for cisto? Se for cisto, é macio como o nosso lábio. Veja como dá para identificar, fazendo uma analogia de uma forma lúdica, mas que dá para a gente identificar o que é normal, a glândula mamária irregular e macia, como se fosse miolo de pão amassado, nódulo como se fosse a ponta do nariz e cisto como se fosse o lábio. Então, quando nós palpamos a mama, nós sentimos, identificamos algumas situações que são normais ou podem não ser. E quando é o melhor indicado? Como você disse, André, normalmente, quando a mulher menstrua, eu peço para ela se tocar, tanto a axila quanto as mamas, uma vez por mês, após a menstruação. Porque durante a menstruação ou na pré-menstruação, a mama está mais inchada, mais engurgitada, então pode dar dúvidas, né? E na pós-menstruação, a mama já desinchou e nós conseguimos identificar melhor como que está a glândula mamária. No caso da mulher que está na menopausa, uma vez por mês, ela se tocando, ela já vai identificar, porque aí ela já não tem mais o problema de ter um inchaço nas mamas, mas ela põe lá, por exemplo, para você que está nos assistindo, lembrar e fazer uma associação. Eu sempre gosto de fazer associação de datas. Eu faço aniversário dia 18. Então, lá pelo dia 18, eu vou me lembrar de me tocar. Né? Legal isso. Ter uma Muito data, bom. uma data fixa. Né? Muito legal, é muito bom isso. Assim como eu falo para as pacientes, quando que eu devo fazer a minha rotina? É interessante você fazer a sua rotina para se dar de presente no mês do seu aniversário. Porque aí você associa, você não esquece, você se dá um presente, que é sempre se cuidar. Muito legal essa data, porque marca, né, doutora? Na hora, meu aniversário está aí, né? Eu vou comemorar meu aniversário, mas vou comemorar também a minha saúde, vou cuidar da minha saúde. Exatamente, né? Isso é muito importante. Doutor, e outra coisa, as mulheres às vezes ficam assustadas e até deixam de fazer isso, que é uma bobagem, né? De se tocar, porque tem medo de se encontrar um caroço, alguma coisa que chama atenção, e ela entrar em desespero, não esperar nem o dia seguinte, não fica sem dormir à noite. Não precisa disso, né, doutora? De jeito nenhum. Calma, né? De jeito nenhum. Tudo que a melhor medicina é a preventiva, né? Tudo que é pego no começo, no início, é mais fácil tratar. E a resposta é muito mais rápida. E o prognóstico é muito mais favorável. Então, nós identificarmos logo no início é muito importante. Muita gente deixou de fazer os acompanhamentos durante a pandemia. Lógico, todo mundo ficou mais recluso, mais em casa, né? E tá certo. Porém, nós não podemos deixar de fazer o nosso acompanhamento agora, nesse momento, né? Isso é muito importante.
Recentemente, uma mulher jovem, uma jovem senhora de 43 anos, não fez o acompanhamento ano passado e veio então ao consultório para fazer a sua rotina. Pulou o ano de 2020, veio para 2021. Havia feito os exames de rotina em 2019. E nós fomos conversando, né? E ela me disse que ela estava com um pouquinho de dor na mama. E no exame físico tinha um inchaço da glândula mamária, mas ela menstrua ainda, né? Aos 43 anos, ela menstrua, mas eu achei a mama diferente na palpação. E resolvi fazer um exame mais apurado. E pedi uma ressonância magnética das mamas. E veio um nódulo minúsculo, André, 4 milímetros. Pedimos a punção e veio um câncer de mama. Fez a cirurgia recentemente, semana passada, tirou aquela região onde estava com uma margem de segurança e vamos analisar pelo exame laboratorial se há necessidade de um complemento com radioterapia ou quimioterapia ou o que o valha, ou os dois, né? Mas praticamente ela está curada. Por quê? Porque pegou no início. Isso é muito importante. Muito mesmo, né, doutora? Quanto mais cedo, né? O câncer ele existe, não adianta a gente fugir dele também. Tampar o sol com a peneira, como diz lá no interior, né, doutora? Sim. Não adianta tampar o sol com a peneira, você tem que enfrentar se for necessário. Nem tudo é câncer, mas quanto mais cedo descobrir, que às vezes não precisa nem chegar a fazer uma quimio ou a rádio, né, doutora? Quando é bem no começo. Exato, porque se tira tudo, é lógico que sempre o médico vai enviar para estudo, para análise, mas na maioria das vezes a doença, o câncer, ele bem no início já trata, já cura. Quantos casos nós já vimos, nós já tivemos de pacientes que no próprio exame já retirou, por exemplo, um pólipo do intestino que era um potencial para evolução e no exame já tirou, né? Porque as mulheres também têm medo de fazer a colonoscopia e muitas vezes é necessário, né? É verdade. Eu acho que a previsão, se prevenir sempre é o melhor caminho mesmo, doutor. Quanto mais cedo, não é só na parte ginecológica, não é só as mulheres, o ser humano deveria estar mais atento à sua vida, à sua saúde no geral, né? Exato, porque nós estamos expostos a tanta coisa, né? Tantas doenças, pelo estresse, pelo fator, né, de alimentar mesmo, com alimentos irregulares. Então, foi bom a gente ter falado sobre os alimentos naturais, saudáveis, né? Doutora, só voltando, você praticamente falou, mas quando é preciso fazer reposição hormonal só para as pessoas em casa ter mais certeza disso, porque você colocou cada caso é um caso, não é todo caso que precisa fazer reposição hormonal, né? Mas às vezes você tem outras alternativas, mas quando o momento mais correto disso? Quando a mulher tem sintomas exacerbados, então depois dos 40 anos, mais comumente na perimenopausa, isto é, quando ela vai entrar na menopausa, ela começa a exacerbar os sintomas. Então, os calores são os mais comuns, né? Mas o ressecamento vaginal, a perda do turgor da pele, como você disse, o cabelo mais seco, mais quebradiço, a falta de ânimo, o cansaço, a letargia, não consegue levantar da cama. Então, muitas vezes, alguns profissionais acabam entrando com antidepressivo, achando que é só uma depressão. E não é sintoma climatérico que já está mais exacerbado e às vezes a gente precisa melhorar isso com um hormônio mais forte. Não só com alimentos, não só com hormônios fitoterápicos, com extratos de soja, mas sim com hormônios sintéticos ou até mesmo os bioidênticos. Então, os hormônios que nós vamos entrar é o que é mais adequado àquela mulher, àquela paciente. E aí, então, vamos observar, tatear,
cada tempo oportuno. Então, entrar com uma medicação, seja gel transdérmico que passa na pele, ou seja mesmo via oral, ou adesivo, ou só o creme vaginal para ação local na vagina, se a queixa for essa queixa que a paciente nos apresenta. Porém, quando que nós vamos monitorar? Devido ao histórico todo que nós já fizemos, nós vamos monitorar pelo menos cada 6 meses. Tem pacientes que é necessário entrar com uma reposição hormonal e nós cuidamos dessa paciente a cada 4 meses, ou o que for necessário. E até quando repor esse hormônio? É muito comum as pacientes perguntarem, mas até quando eu vou tomar o hormônio, né? Então eu digo, até a próxima consulta. Por quê? Porque daqui 6 meses nós vamos nos ver. Se for necessário, vamos prolongar o tempo até a próxima consulta. Então, nós vamos, por isso que eu digo, o ginecologista, ele tem um relacionamento muito íntimo, né? Eu brinco de casamento, né? Com a paciente. É verdade. Então, nós temos um convívio maior até a próxima consulta. É ela que vai me dizer, eu estou melhor. Vamos tentar desmamar? Vamos tentar desmamar. Então, nós vamos intercalar ou nós vamos suspender de acordo com cada caso. Mas é sempre monitorado cada caso, cada 6 meses, cada 4 meses, não podemos perder de vista. Isso nunca. Doutora, e cada caso é um caso, você precisa às vezes precisa de aumentar a dose ou diminuir, precisa reajustar a dosagem, né? Nesse período você vai sentir isso, né? Isso mesmo. Doutor, tem alguns hormônios que tem mulheres que às vezes não se dão, existe algumas contraindicações para aquelas pacientes. Tem que ir trocando até acertar? Então, normalmente, pela própria queixa da paciente, nós já vamos ter um norte de qual tipo de hormônio administrar. Então, é muito difícil nós termos que trocar de acordo com o histórico. Eu gosto muito de conversar com a paciente e examinar por a mão. Então, ver como ela está de peso, se ela perdeu altura. Então, até medir, eu meço a paciente para ver o índice de massa corpórea, porque existem alguns hormônios que podem ser metabolizados e fazer com que a paciente edemacie, com que ela engorde, ela enche. Então, a gente precisa adequar o hormônio melhor para ela, no caso, né? Então, se ela tem queixa de sobrepeso, ou se ela apresenta sobrepeso, ou se ela engorda muito facilmente, nós não vamos entrar com um tipo de medicação, vamos entrar com outro, né? Os hormônios bioidênticos, que são mais próximos, porque a reposição hormonal, ela já diz que nós estamos repondo algo que já não está sendo produzido. Então, nós vamos adequar o tipo de hormônio, por exemplo, o bioidêntico, no sentido de formular algum hormônio que seja mais próximo do que aquele que ela produzia. Para dar dosado menos para cada efeito pessoa. colateral. Às vezes começa com quantidade pequena e vai aumentando conforme for a necessidade também, né, doutora? Necessidade. Acontece muito isso. Tá. Exato. Então as pessoas podem... Essa questão que ainda as pessoas têm, essa questão de ter muito medo de fazer reposição hormonal, tem que ter medo de fazer indicado pela vizinha, mas por um profissional, com dosagem, tudo direitinho, é bem seguro, né, doutora? As mulheres ficaram com muito medo e com razão, André, porque houve um trabalho, eu me lembro que eu estava me formando, eu tinha acabado a especialização, a residência médica. E houve um trabalho nos Estados Unidos em que eles fizeram, de uma maneira indiscriminada, a reposição hormonal para todas as idades, do climatério até 80 e poucos anos, e sem investigar os antecedentes de trombose,
antecedentes de câncer, tanto pessoal, da própria mulher, quanto familiar, a carga genética. Então, aconteceu um boom de patologias, desde infarto, AVC, trombose, câncer de mama, câncer de intestino. Então, teve um surto total. E as mulheres se assustaram, e com razão. Mas, graças a Deus, nós, ginecologistas obstetras, já estávamos preparados para poder escutar a paciente. A anamnese é fundamental. Os antecedentes pessoais e familiares são fundamentais. O exame físico é fundamental. E os exames complementares complementam um fechamento de diagnóstico para adequar, então, qual é o melhor medicamento para essa mulher. Se é fitoterápico, se é sintético, se é bioidêntico. Então, as mulheres se assustaram, com razão, porque foi feito indiscriminadamente e soltou-se esse trabalho. Olha, o hormônio da câncer, o hormônio da trombose, infarto. Não, para cada uma é individualizado o tipo de hormônio e se for necessário, porque tem mulheres que não há necessidade, né, de reposição. Nessa época era um protocolo para todas as mulheres, doutora? Na época lá? Nesse estudo, normalmente a gente não fazia isso. Nós, ginecologistas, não fazíamos reposição hormonal para todas as mulheres. Nós sempre tivemos um critério muito grande para poder proteger essa mulher no sentido de adequar a melhor medicação. Fosse hormônio, fosse anticoncepcional. Não é qualquer, é aquela história que você disse, né? A minha vizinha toma tal remédio, a minha vizinha toma tal anticoncepcional, a minha amiga toma esse anticoncepcional, ela falou que é bom. E está lotado de pacientes que chegam no consultório dizendo, olha, eu estou tomando esse anticoncepcional porque a minha amiga toma. E não é o melhor para ela, né? Então, o médico, ele com certeza vai investigar o que é melhor para a sua paciente, né? Não é o que tem na mão. E esse trabalho assustou bastante as pessoas, né? Em princípio, as mulheres mesmo. Chamou a atenção do mundo. Quando acontece nos Estados Unidos, chama a atenção do mundo, né, doutora? Chama a atenção do mundo, isso mesmo. É verdade. Assustador. E que bom que tudo resolveu de uma outra forma, e hoje você tem protocolo para cada pessoa, né? E para todo mundo tem um protocolo diferente do outro, mas que as pessoas podem usar com muito mais segurança. Isso também é muito bacana, doutora. Sim, isso é muito importante. O que você bem disse, os protocolos, né? Então, é uma segurança você ter uma direção de protocolo, a saber que cada indivíduo é um indivíduo, cada um reage de uma maneira para aquele tipo de medicação. Por exemplo, existem antibióticos que algumas pessoas tomam, normalmente para uma infecção urinária, a mulher toma, mas que na gravidez, que é comum ter infecção urinária, não pode ser prescrito. Tem outro tipo na própria gestação. Então, cada caso é um caso. Por isso que o médico estuda tanto para poder adequar aquilo que é melhor dentro de um protocolo, né? É verdade, muito bacana isso. E as pessoas precisam estar atentas a isso, né, doutora? Sim. Isso é muito importante. É o bem maior que a gente tem, chama vida e saúde. Você não pode jogar ele na mão de qualquer pessoa, você não pode ficar tomando qualquer remédio, né? Você tem que ter um olhar melhor para a sua saúde, principalmente quando você vai tomar. Até antibiótico, as pessoas ainda conseguem, está controlado, mas ainda existe pessoas que conseguem comprar antibiótico e tomar antibiótico desnecessário, né, doutora? Sim. Né? Desnecessário e às vezes perigoso, né? Pode até causar mal para outras coisas. Tem que ser sob orientação, né? Sim, é verdade. Às vezes um xarope, né, doutora? Saindo um pouquinho, mas às vezes um xarope que seja broncodilatador, as pessoas compra, né? Ele tem ali efedrina, e ele
tem contraindicações e as pessoas tomam para uma tossezinha qualquer, né? Uma irritaçãozinha na garganta, e não é o xarope indicado, porque é um xarope que ele precisa ser com orientação médica, que ele é perigoso, ele tem contraindicações também, né? Um simples xarope, como você está mesmo lembrando, um simples xarope pode acometer algum problema cardíaco, né? Algum É, problema é verdade. cardiológico. Então, nós temos que ter atenção a isso, né? E, por exemplo, É. tem pessoas que estão com tosse, acha que um simples xarope vai resolver e não vão procurar investigar o que é aquela tosse. Porque pode ser Às vezes, um problema pulmonar, um problema de orofaringe, da própria garganta, mas também pode ser do coração. Olha só, e pode ser do quando, estômago, e pode ser pode do ser do estômago também, né, estômago, doutora? exato, É. Olha refluxo, como é que foi. quanta É coisa. E verdade. olha que legal, André, você abrir esse leque para tanta gente, tantos seguidores que você tem, e ilustrando, educando, dando essa mensagem tão importante para as pessoas, né? Ah, que bom, doutora. Fico feliz vindo de você, tá? Muito Eu obrigado que mesmo. fico Gratidão. muito feliz por estar participando. Doutora, tem aquelas pessoas que às vezes já tentou vários hormônios, fica trocando de hormônios e não se dão com hormônios mesmo. Também tem casos assim, não tem, doutora? Tem. Que às vezes precisa de ficar mudando até encontrar ou tirar totalmente e procurar uma outra alternativa. Sim, existem mulheres que nós administramos um tipo de hormônio e elas já estão na pós-menopausa, isto é, elas já pararam de menstruar, já tiveram a última menstruação da vida, já entraram na menopausa. E o que acontece? Com a reposição hormonal, é lógico, porque ela tinha sintomas exacerbados e era necessário, ela começou a sangrar. Então, voltou a sangrar, ter um sangramento uterino anormal. Então, nós precisamos investigar o porquê que ela respondeu com sangramento uterino anormal. E nós, então, muitas vezes suspendemos essa medicação porque não foi adequada a essa paciente. Olha só, porque ela tinha resposta É, de receptor hormonal nessa camada interna do útero, que é o endométrio. olha, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, doutora. É muito Né? complexo, né? E a gente tem É, que é. observar tudo isso, né? A coisa é muito mais delicada, por isso que as pessoas precisam prestar mais atenção, né? Qualquer dúvida, entrar em contato com o profissional, né, doutor? Às vezes você está tomando um remédio, aquele remédio pode acontecer, né? Você vai ler a bula do remédio, você não vai tomar nunca, nem tem que ler bula. É o profissional que tem que te orientar, ele sabe o que pode e o que não É pode, né? Se verdade. for pela bula, não toma nada, né? Mas se tiver alguma alteração, entra em contato, né, doutora? Sim, Mandar uma mensagem, entra em contato. Ó, doutor, está acontecendo isso comigo? Eu posso continuar? Tem que diminuir a dosagem? Ou a troca? Ou o que que eu posso fazer ou eu continuo? Né? exatamente. E o próprio profissional já vai dizer: olha, isso é comum acontecer, você tem que proceder de tal forma, ou então, não, isso não é comum. Venha ao consultório para nós examinarmos e termos a certeza do que está acontecendo, não é? Tá. É verdade. A medicação, ela pode, no começo, cada pessoa tem uma reação, né, doutora? Então, Sim, tem pessoas sim. que têm uma reação, outra não, né? Por isso que é bom sempre estar de olho e ter esses cuidados, né? Sim, existem mulheres, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu gosto muito de dar exemplos, porque é o dia a dia, né? É o convívio É, com a profissão. Então, tem uma paciente que ela teve que repor hormônio, é uma mulher, uma jovem senhora, e que menstruou até bem tarde. E ela já está com os hormônios na menopausa. E o que acontece? Ela repôs hormônio porque ela estava sem vigor, sem atitudes de levantar e começar o dia e trabalhar. E é uma paciente, é uma dentista.
Então, tem uma vida muito ativa. E professora também. E o que acontece? Ela teve um espessamento da camada interna do útero, que é chamada endométrio. E ela estava associando os dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio via transdérmico, gel, e a progesterona via oral. E aí, então, nós estudamos o caso e resolvemos que íamos aumentar a dose da progesterona, que mantém o afinamento da camada interna do útero, do endométrio, porque não pode sangrar pós-menopausa. Então, aumentamos a dose. E ela deprimiu, porque a progesterona, ela pode dar um sintoma depressivo. E ela falou, ela ainda manda o WhatsApp e ela me chama de Paty. Ela falou, Paty, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo depressiva. Então, nós ajustamos a dose da progesterona para que ela voltasse a ter o vigor. Olha só, é uma questão de adaptação. Adaptação, né, doutora? Quando a reposição hormonal, quando ela é bem colocada, ela traz grandes benefícios também, né, doutora? Uhum. Ela traz os benefícios tanto do vigor, como da própria vida sexual, que nós não podemos descartar, né? Então, não é porque recentemente uma paciente passou conosco, eu digo conosco, na faculdade e com os alunos, né? E ela disse que a queixa principal dela, uma mulher jovem, 53 anos, a queixa principal dela era que ela não conseguia ter o mesmo vigor sexual que ela tinha. Então, ela ama o marido ama muito, é muito compreensivo, muito companheiro, e pediu para que ela fosse até a UBS para buscar ajuda nessa questão. E nós conversamos muito. Não era uma questão de reposição hormonal, no caso dela, é uma questão mais de autoconhecimento, mas ela achava que ela estava velha, André. Com 53 anos, ela achou que ela já não tinha mais. E ela apresentou essa queixa para um outro profissional, em outra ocasião, e o profissional disse, isso é assim mesmo, é a idade que chegou. Né? E ela não se conformou. Nossa, que cruel, com isso. Que cruel! Cruel, porque ela ficou com aquilo. Você imagina? É muita tristeza. E eu disse, não, você não é velha, não está velha, ainda que nós fiquemos mais madura e fiquemos mais envelhecidas, nós temos como recuperar tudo isso, às vezes não com medicação, mas melhorando a autoestima, com alimentação, com exercício físico, e aí nós caímos também na fase natural da história, né? Com alimentação, exercício físico, qualidade de vida. E dada toda essa pandemia, também ela deprimiu por isso. Então ela já não caminhava mais, já não tomava sol, e eu disse para ela uma frase muito importante, que eu disse para o meu marido no começo da pandemia: nós não podemos deixar de sonhar. Nós temos que sonhar, fazer planos, não é? Então, nós queremos viajar, então nós vamos fazer planos de viajar, seja para o Nordeste, para a praia, né? Ou para um lugar que seja frio, que tenha neve, ou que o valha, mas nós temos que sonhar. E isso faz parte também do tratamento. Faz sim, é autoestima, né, doutora? Está vivo, né? A vida continua. E outra coisa, a questão de velhice é tão relativo, e cada vez mais a velhice está ficando para trás, aquele velhinho que fica segurando nas paredes, isso não existe mais, né, doutora? Cada vez a velhice está na cabeça e as pessoas estão reagindo contra essa velhice, se cuidando, alimentação, fazendo mudanças alimentares, mesmo que seja tardio, mas tem um ganho enorme, né, quando você muda a sua alimentação num todo, né, principalmente da casa, né, você muda a alimentação da casa, ter um olhar melhor para a sua alimentação, atividade física, isso não tem idade, doutora. Quem puder começar mais cedo, melhor. Quem não puder, nunca é tarde, tem muitos ganhos, né? Então, velhice é coisa do passado, né?
Exatamente, não tem essa de, eu fiquei. Imagina, isso É, a gente tem que olhar para nós com um olhar positivo, né? Se é, conhecer, se admirar e saber que os anos vão passar e são anos de sabedoria, de aprendizado, de informações, de história. E eu não digo é, isso porque eu estou verdade. aqui com você fazendo uma live. Eu sempre digo, né? Eu me cuido, lógico. Então eu digo Tá para minha certo? dermatologista: eu quero envelhecer, eu quero Sim. mostrar a minha Bem. história. Não é? É, bonita, bem, e porque a beleza é muito relativa, né, doutora? Cada um tem, são momentos de beleza, né? Sim, Você tem uma beleza hoje que é a sua beleza, a sua realidade de hoje. Você tinha a beleza dos 20 anos, você tem a beleza de hoje, e assim por diante. Essa beleza não perde, né? exatamente, exatamente. E a mulher no climatério, como o metabolismo fica mais lento, nós retemos algumas regiões com gordura, com tecido adiposo. Então, é aquela faixa na barriguinha que nós não gostamos. Mas o que poucas mulheres sabem é que naquela região é que nós vamos, ao longo da vida, armazenando o hormônio estrogênio. E quando entramos na menopausa, esse armazenamento hormonal vai sendo liberado na corrente sanguínea para proteger a Vai ser nossa usado, pele. Como? e vai ser usado, Vai ser usado. né? Então, a nossa É, pele, o nosso cabelo, o turgor vaginal, o nosso desejo sexual. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos um acompanhamento fisiológico, que é do nosso próprio corpo. É lógico que não é saudável nós estarmos num sobrepeso, pré-diabetes, né? Ou mesmo um é. diabetes instalado. Então, nós precisamos vigiar. E como nós vigiamos? Com a qualidade de vida, exercício, caminhada, né? E fazer É. a nossa vida do dia a dia, levantarmos cedo, dormirmos pelo menos 8 horas por dia. Isso é muito importante. E aí eu me coloco, porque eu durmo muito pouco e gostaria de dormir mais. Mas eu preciso me policiar, não é verdade? É falta de tempo, Falta de doutora? tempo, falta de. Não dorme mais por falta de tempo? Falta de tempo, não é falta de Porque sono, não. não, não, eu tenho, até que quando eu deito eu durmo mesmo, mas eu acabo Sei, assistindo alguma série, distraindo a minha cabeça, ou lendo, né? Sempre sim. deixo para ler um pouco mais à noite, então tem matérias que eu gosto de ler sobre medicina mesmo, então acabo me perdendo e durmo tarde, e isso eu preciso me policiar. Faz parte, é humano, né, doutora? Todo mundo tem esse É lado, né? verdade. Ninguém é 100%, né? É Faz verdade, a parte. gente Mas a gente precisa pode sempre vigiar. vigiar. Doutora, que papo mais gostoso. Como você é fantástica, doutora. Amei ter você aqui. Eu Como é que as agradeço. pessoas fazem para marcar uma consulta com você, se cuidar, entendeu? Ter essa experiência na vida, sonhar, entendeu? Foi o que você falar. Sonhar, não perder a vontade de Sonhar. sonhar. Porque quando você perde o sonho, quando você perde o amor, né, você está perdendo tudo. E você não pode deixar de perder o amor e o sonho nunca, né? O sonho e o amor está aí para todo mundo, né? Nunca é tarde para sonhar. Tem pessoas que conseguem fazer as coisas mais cedo, tem outros que conseguem fazer mais tarde, e está tudo certo, né, doutora? Não está nada Sim. errado. E a história de vida, sempre a gente vai ter um contratempo. Mas uma vez eu estava passando, André, por um período muito difícil na minha vida. E a minha filha era pequena, eu tinha me separado, enfim, e estava passando por um contratempo. E assistindo, isso eu conto porque as mulheres têm que ver que o médico também é humano.
também passa É, contratempos. é E verdade. eu sempre digo que Deus me permite passar por dificuldades para eu saber a dor da minha paciente, para eu me É. colocar no lugar dela e assim conseguir resgatar a saúde dela. Então, eu não lamento pelos contratempos que eu já tive. Mas, certa vez, eu estava vendo a televisão, assistindo assim para me distrair e vi uma propaganda de filmes e que dizia sobre o romance. Ai, como o romance é maravilhoso, o amor, o beijo, o toque. Aí depois dizia sobre a aventura, como a aventura eleva a nossa adrenalina, nos dá estímulo. E de repente o comentarista disse: e o que seria do herói sem o vilão? Então, o que eu É. tenho para dizer para as pacientes é: sempre que nós temos um vilão que passa pela nossa vida no sentido de algum contratempo, seja na própria saúde, ou seja, com algum contratempo de alguma doença, alguma patologia, ou seja, por algum contratempo que nós tenhamos tido, isso vale como experiência, como crescimento. Quando eu vou dar uma É notícia verdade. para uma paciente de alguma doença que ela está, por exemplo, um câncer de mama ou um câncer de intestino, eu sempre digo para ela: isso não é seu. Isso está aí e vai sair daí, porque isso não é seu. Isso é uma Que forma de você bacana. mostrar para outras pessoas que você supera esse vilão. E você vai testemunhar a sua força. E com isso vai vir a cura. E isso, André, faz com que as mulheres tenham 50% do tratamento aí, na força, Acredita na muito coragem. nisso, muito, muito. E Não é outra coisa, verdade? você não tira. É verdade, você não tira a esperança da pessoa, você dá esperança. Quando você tira a esperança do ser humano, você está tirando a vida. Que bacana isso, doutora. Parabéns, que lindo. Tá? Esperança. Nunca podemos tirar a esperança de ninguém, né? E a Sim. esperança, a luta O que vence seria? mesmo, né? Exato. O que seria do herói sem o vilão? O vilão pode Sem o ser vilão. um ressecamento É, vaginal. O vilão pode ser é, um fogacho. O vilão pode ser até mesmo um câncer. Mas nós é. somos heróis e superamos o vilão. É, o importante é ser maior do que aquilo, né? Que está te Exatamente. atrapalhando, né? E você vai libertar dele, você vai ser mais forte, ser maior e falar: isso é muito pequeno perto da minha vida. Eu tenho uma vida, é um todo, né? Eu não sou um seio só, né? Eu não sou uma vagina só, né? Eu sou muito mais do que isso, sou um todo, né? Um todo. E com É. pessoas que se unem em melhora de qualidade de vida, com orientações como é o que você faz no Sim. seu dia a dia, né? Com melhora de qualidade de vida, num tratamento, num acompanhamento, isso faz diferença. E outra coisa, não deixar o mau humor dominar. Então, nós É, temos que superar e ter sempre bom humor, é, né? bom humor. Na vida Doutor, eu tereis queria só. aflições, mas tendes bom ânimo. É verdade. Ó, eu queria indicar para as pessoas esse livro aqui, ó. É de um colega seu, ele é médico. Você tem um livro, doutor? Já escreveu? Se não tiver, tem que escrever, doutora. Tem Esse livro, artigos, você tem mas que escrever livros livro não ainda. de motivação, que eu acho tão importante tudo isso que você colocou, você tem que colocar isso em livro. Sim. Olha, você me deu uma boa ideia, André. Não tinha pensado nisso. Sim. Tá? Eu acho que é maravilhoso isso. Ó, o doutor é Síndrome do Gênio da Lâmpada. É o doutor Leonardo Lourenço. Ele é neurologista, tá aqui a foto dele. Ó, ele perdeu 100 quilos, Nossa, que maravilha. mudando a vida dele. Ele falou que ele era insuportável, doutora. Eu até duvido, porque ele é tão bacana, ele é tão genial. Ele é um cara assim que eu adoro ele, tá? Ele já veio fazer muitas lives aqui comigo. Ele falou que ele era insuportável.
que quando ele descobriu que ele era insuportável e que ele mudou, a vida dele deu mais sentido e mudou totalmente. E um médico falando isso. É muito bacana. Então, as pessoas tinham que ler esse livro, A Síndrome do Gênio da Lâmpada, do Dr. Leonardo Lourenço. Viu? É um livro que vale a pena ler. Tá uma história de vida linda, maravilhosa, incrível, e é uma pessoa incrível. Como você, doutora? Eu que agradeço, você que é maravilhoso, abrindo essa porta, essas informações que são tão pertinentes para o cuidado humano, o cuidado da mulher. Doutora, como é que as pessoas marcam a consulta? Seu consultório fica onde? Fica na Pompeia, em Além de São ser Paulo. super fácil de ir. Pompeia é super fácil. É Central. facinho, é facinho. É. É perto de 2 metrôs, do metrô Vila Madalena e do metrô Sumaré. Nossa, é no meio ali. É bem pertinho, é. É. Doutor, tem um telefone, tem as suas redes sociais que você possa deixar, por gentileza? Sim. As redes sociais, tem o Instagram, que é o doutora.patrícia_Goncalves, é o Gonçalves sem o cedilha, com S de Não sei sapo se no diz. final. Isso, Tá. doutora.patrícia_Goncalves. E Tá. o WhatsApp do consultório é o 94466 3223. 94466 3223. E o prefixo é 11. Tá. Doutor, as pessoas que querem, que for fora de São Paulo, que quer uma orientação, você está dando consulta online também? Sim, faço consulta online e Tá. sem nenhum problema. Tá. Que é tão bacana isso, né, doutora? Que você dá É oportunidade muito de outras mais. pessoas. E agora com o recurso digital, assinatura digital, É, receita digital, solicitação de exames, tudo digital com QR Code, fica muito mais fácil. Muito mais é fácil. verdade. Ó, então, se você quiser marcar uma consulta com a doutora Patrícia Gonçalves, é aqui na Pompeia, o consultório dela. Se você pode mandar o WhatsApp para 011, quem for fora de São Paulo, 944663223. Vou repetir, marca esse telefone aí, gente. Doutora Patrícia Gonçalves. Qualquer tratamento ligado à mulher, né? Desde reposição hormonal, a parte toda ginecológica, tudo isso. E uma grande psicóloga também, viu, doutora? Você é mil, viu? Tá, olha, você tem que escrever livro, doutora. Você é incrível, Você me deu uma boa maravilhosa. ideia, André. Você que é maravilhoso. Você me deu uma boa ideia. Contar os contos do que acontece, né? Sim, é tão rico isso, né? É humano, é humano. Sim, São pessoas, sim. né? E é bacana que você coloca isso, a experiência que você teve com uma paciente, com outra, né? Você vê que Sim, são experiências diferentes, né, doutora? sim, E tão rica, né? e ajudar com as minhas experiências também, né? Porque eu É, também tenho é. as minhas dificuldades, também tenho os Sim, meus autoconhecimentos. Então, tudo isso é importante, né? muito, muito mesmo. Ó, marca o telefone da doutora Patrícia aí, 944663223, 011 944663223. Você esteja precisando. Sim. Tem muito caso, doutor, vamos falar um dia sobre tireoide? Você vinha aqui falar sobre a parte da tireoide, hormônios da Vamos. tireoide, Sim, né? sim. Sim, Porque, vamos sim, vamos tá. sim. Doutor, muito obrigado, gratidão mesmo por você estar aqui. Eu acho que foi maravilhoso e eu tenho certeza que despertou em muita gente se cuidar, né?
Eu acho que o maior patrimônio que você tem é a sua vida, a sua saúde. Não deixa de cuidar desse patrimônio, ele é muito valioso, né? É o bem maior que você tem. Então, investir sempre nele, né? Primeiro, se amar, não deixar de sonhar, né? E cuidar. Sim. Obrigada por tudo, André. Você arrumou uma parceira agora. Sempre que você precisar de mim, Ah, obrigado, tanto doutora. na live quanto na sua vida pessoal, se você precisar de mim e eu couber a você, eu estou à disposição, porque isso é o que eu Ah, mais gosto de obrigado. fazer. Obrigado, doutora. Gratidão. Conta comigo também sempre, viu? Quero contar Muito. sempre com você, sim. Pode Tá? contar, pode contar, eu estou à disposição. Tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Uma é ser mãe e outra é ser médica e cuidar dos outros. Olha, é tudo igual, né? É mãe do Acaba, mundo. acaba sendo. Tem quantos filhos? Tem quantos filhos, doutora? Infelizmente, eu tive uma só. Eu tive uma Uma única só, filha, hoje ela tem 21 anos, Rafaela, e ela faz Rafaela. medicina, está no terceiro ano de medicina, mas não vai para a minha área, ela gosta mesmo da área da pediatria. Isso é notório. Olha. Ah, mas é Mas legal isso. não, é importante. Ela gosta, ainda não sabe o que vai fazer dentro da pediatria, se é cardiologia pediátrica, cirurgia pediátrica, mas ela gosta muito, muito de crianças. Mas Deus me presenteou com dois filhos do coração. Eu tenho dois enteados, filhos do Sei. meu marido, que eu amo muito os dois, amo de paixão os dois. Filho não Mas precisa de barriga. Doutora, filho não precisa ser de barriga, não. Filho é tem que ser de verdade, amor, né? é Filho de verdade. amor é o que fica, né? É, É isso que é bacana, né? eu sempre quis Amor ter supera mais tudo. filhos e Deus me É. presenteou. De alguma maneira eu fui presenteada. Eu amo muito os dois. E eu acredito que tudo tem que ser dessa forma, não tinha outra Sim, forma, sim, é né? verdade, é As coisas de verdade. Deus vêm dessa forma mesmo, tudo está escrito e está caminhado. A gente fica sofrendo por tanta bobagem, né, doutora? Dando Sim, valores em tantas bobagens, tantas coisas, e nossa vida está traçada, a gente pode melhorar esses traços, né? Mas não fazer dele um sofrimento, né? é. E nunca deixar de sonhar. Eu sonhei, sempre quis ter mais filhos, né? E Tá acabei vendo? na segunda metade da minha vida ganhando dois. Legal, lindo, lindo. Vida, vida. Graças a Maravilhoso, Deus. né? Doutora, um abraço, viu? Fica com Deus, tudo de Um bom, muita beijo, um gratidão mesmo. abraço. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu Obrigado a você. carinho e pela oportunidade de estar junto à pessoa que você é. Parabéns. Obrigado. Um abraço da família no maridão também, tá bom? Docinho. Um beijo grande. Fica Tá. com Deus. Ô, Obrigada. Deus também. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Gente, olha, marca o telefone da doutora Patrícia Gonçalves. Você não marcou o telefone ainda? Olha, marca aí. Lógico que essa live vai ficar, você pode compartilhar com quem você quiser. Quanto mais amigos você compartilhar, tenho certeza que vai despertar muita gente para se cuidar, né? Então, compartilha com os amigos, a gente agradece, a gente gosta. Mas você pode ligar para a doutora Patrícia também de qualquer lugar do Brasil. Se for fora de São Paulo, 011 94466 3223 94466 3223 é o telefone da doutora Patrícia Gonçalves e acompanha ela nas redes sociais também, tá bom? Um abraço, gente, boa noite, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. boa noite.